professora na área trabalhista e advogada trabalhista, e diante da quantidade de dúvidas que eu tenho recebido a respeito do que fazer nesse momento que a gente está vivendo em relação ao direito do trabalho, às relações de emprego, eu resolvi gravar esse vídeo falando da medida provisória 927 ponto a ponto, porque eu já gravei outros vídeos, porém surgiram inúmeras dúvidas, eu achei que talvez aqui eu conseguisse responder mais dúvidas. Então vamos lá. A medida provisória 927 do dia 22 de março de 2020 trouxe alguns pontos importantes. No artigo 1º dessa medida provisória, é reconhecida a situação de força maior. Então, nós estamos em um momento em que a gente pode aplicar a força maior. O que isso significa? Isso significa que a gente pode usar o artigo 502 da CLT, que fala que quando a empresa é extinta por motivo de força maior, ou seja, por motivo alheio à sua vontade, ela pode dispensar os empregados por força maior, o que significa que as verbas rescisórias serão pagas pela metade. Está lá no artigo 502 da CLT. Multa do FGTS, ao invés de ser 40%, vai ser 20%, e as verbas rescisórias são pagas pela metade. Então, o artigo 1º configura essa situação de força maior. Uma observação aqui, que eu já estou aproveitando as perguntas que eu recebi. O artigo da CLT que fala que na hipótese de força maior eu poderia reduzir 25% do salário dos empregados, ele é muito polêmico. A maior parte da doutrina e da jurisprudência, a esmagadora, né, maioria da jurisprudência, entende que ele foi revogado tacitamente. Então, a gente tem na Constituição da República, o artigo 7º, lá a irredutibilidade salarial salvo negociação coletiva. Então, até o momento em que nós só temos a medida provisória 927 em vigência, né, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje é dia 26, até o momento, eu não posso não poderia, não é seguro reduzir o salário sem a intervenção do sindicato. Então, se você quer reduzir o salário e a jornada dos seus empregados, lembrando que a redução do salário, ela vem junto com a redução da jornada, esse é um entendimento pacífico também, né, mais pacífico, majoritário, vá atrás do sindicato e tente negociar um acordo ou uma convenção coletiva do trabalho com o sindicato da sua categoria, da categoria dos seus empregados, enfim, né? Então, essa é uma questão importante, que eu tenho recebido muitas dúvidas. Se por acaso o sindicato não responder, a gente vai usar a CLT, que fala também que você pode chamar lá a comissão dos empregados, uma assembleia de empregados, e negociar diretamente com eles. O sindicato tem 8 dias para dar uma resposta a respeito desse assunto. Tá, vamos continuar. Estou falando os pontos e respondendo. Artigo 2º. O artigo 2º da MP diz que o acordo individual feito entre empregado e empregador se sobrepõe à lei e às normas coletivas, porém respeita os limites da Constituição. Então, você tem que olhar quais são os limites que estão no artigo 7º da Constituição que não podem ser ultrapassados. Tá? Então, você pode negociar empregado e empregador, tomar medidas, desde que você não viole a Constituição da República, artigo 7º, um exemplo é a irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. Então, vamos para os pontos que a medida provisória trouxe. A primeira é o teletrabalho. Então, a gente sabe que a melhor medida no momento se você tem uma função que pode ser realizada nesse momento de isolamento, vamos instituir o teletrabalho, que é a realização da atividade através de meios telemáticos de comunicação, por exemplo, computador, internet. Tá? O teletrabalho é diferente do home office, porque, via de regra, o home office é o trabalho que você realiza na sua casa. Então, por exemplo, a costureira pode trabalhar home office, né, porque ela está lá fazendo as costuras, etc., sem usar o teletrabalho, porque ela não está usando meios telemáticos de comunicação. No entanto, atualmente, a gente diz que o teletrabalho, na maioria das vezes, se confunde com o home office, né? Porque como nós estamos numa fase de isolamento, de quarentena, enfim, a gente está vendo aí as medidas que estão sendo tomadas pela autoridade, a gente vai realizar esse teletrabalho, esse trabalho à distância, né? Com meios de comunicação na nossa casa, na nossa residência, porque nós temos que ficar isolados. Em condições normais, o teletrabalho pode ser realizado de qualquer lugar. O empregado pode estar num coworking, o empregado pode estar viajando, pode estar onde ele conseguir realizar essa atividade. Bom, vamos lá. O teletrabalho,
ele é admitido, obviamente, você pode transformar os trabalhadores da sua empresa que estão lá dentro trabalhando internamente em teletrabalhadores, tá? Você tem uma necessidade de avisá-los com 48 horas de antecedência que vai acontecer essa modificação na forma da prestação de serviços, tá? E no prazo de 30 dias, a partir do momento que você implementou esse teletrabalho, você pode fazer ou deve, é ideal que faça um contrato individual de responsabilidade pelos equipamentos, se você entender necessário. Então, quem tem que fornecer as ferramentas para que o teletrabalho seja realizado, por exemplo, computador, né, notebook, internet, é o empregador. O empregador é quem tem essa obrigação, tá ok? Então, você pode fazer esse termo de responsabilidade aí no prazo de 30 dias após a implementação desse teletrabalho. Você não precisa fazer alteração na carteira de trabalho, tá ok? E eu tô falando aqui só os pontos principais, tá, gente? A MP falou que eu posso colocar em teletrabalho o estagiário, que não é empregado, e o menor aprendiz. Tem dois pontos que, para mim, nem precisariam estar expressos, mas estão na MP. O fornecimento dos equipamentos não configura salário, óbvio, né? É para o trabalho, para instrumentalizar, não é benefício. Então, se você fornece uma internet, se você fornece notebook, enfim, não é salário, tá? É instrumento de trabalho. E ele fala que o uso de aplicativos e desses equipamentos fora da jornada não configura hora extra. Permanecemos com o princípio da primazia da realidade, né, gente? Via de regra, eu só estou à disposição no momento que eu estou ali utilizando e trabalhando com aquele equipamento. Se eu estou utilizando para fazer uma reunião no Zoom com a minha família, aquilo não é hora de trabalho, só porque eu estou usando os equipamentos fornecidos pelo empregador. Próximo ponto, antecipação de férias individuais. E aqui eu vou falar já nesse tópico de férias individuais e férias coletivas. As férias individuais e coletivas podem ser concedidas sem o aviso prévio de 30 dias. Você pode concedê-las com o aviso prévio apenas de 48 horas. Então, você informa dali a 48 horas se inicia o prazo a concessão das férias, tá ok? Novidade. Bom, a novidade em relação às férias individuais é que pode haver um acordo individual entre empregado e empregador, antecipando férias futuras, tá? Então, o empregado, por exemplo, que não concluiu um período aquisitivo, né? Você pode antecipar as férias. Bom, outro ponto que eu coloquei aqui as férias, gente, individuais e coletivas terão uma forma de pagamento diferente, tá? Isso da MP tá só no ponto das férias individuais, mas eu entendo que essa regra de pagamento funciona para as férias individuais e coletivas, considerando que na própria CLT a gente tem um tópico de pagamento de férias que não é específico nem das férias individuais nem das férias coletivas, é utilizada para todas as férias. Então, eu acho razoável entendermos isso aqui também. Nas férias individuais e coletivas, você pode pagar as férias no 5º dia útil do mês subsequente ao da concessão das férias, e o 1/3 constitucional você pode deixar para pagar lá no vencimento da segunda parcela do 13º salário, que acontece no dia 20 de dezembro, tá ok, gente? Obviamente que se você dispensa o empregado, né, isso em relação a tudo, se você resolve dispensar o empregado, você paga aí as férias proporcionais normal, não tem dúvida nenhuma. Outra questão, ainda falando sobre férias individuais. Você, empregador que trabalha que explora uma atividade essencial, por exemplo, hospital, pode suspender as férias ou licenças dos seus empregados. Você notifica, pede a eles que voltem ao trabalho e em 48 horas eles irão retornar ao trabalho. A medida provisória ainda sugere que você adote essa opção das férias para o grupo de risco, que você priorize as pessoas que estão no grupo de risco da Covid-19, porque essas pessoas vão estar preservadas, né? Você vai deixá-las em casa, ok? Mais um ponto aqui das férias coletivas, você não tem aquele mínimo de 10 dias, né? As férias individuais eu tenho que dar no mínimo um período de 5 dias, né? Eu posso dividir as férias individuais em 3 vezes. E as férias coletivas, ela na CLT, na lei trabalhista, fala que teriam que ser períodos mínimos de 10 dias. E a MP afastou isso. Eu posso dar uma férias coletivas, por exemplo, de 5 dias, de 7 dias, de 8 dias, né? A gente está vivendo um momento completamente diferente. E também a medida provisória afastou aquela comunicação ao Ministério da Economia e ao sindicato
em 15 dias a respeito da concessão das férias coletivas. Tá? Fechamos a questão das férias, só queria fazer uma ressalva que eu tenho visto muitas perguntas nesse sentido. Tatiana, já dei as férias de 30 dias, qual é o próximo passo? Pessoal, as férias, se você deu férias de 30 dias, eu não aconselho você a dar mais 30 dias, né? Porque ele fala na MP que você pode antecipar períodos de férias individuais. Eu aconselho você a tomar adotar outras medidas, por exemplo, o banco de horas que eu ainda vou falar. Por quê? Porque existe um risco, né? Você pode estar criando um passivo trabalhista se você dá 2 férias uma seguida da outra. Porque aí, imagina que o empregado, quando vocês retornarem às atividades, ele ficaria 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos sem tirar férias porque elas foram antecipadas. E, eventualmente, ele pode discutir isso na Justiça do Trabalho, isso pode gerar um risco, considerando que você desvirtua o Instituto das Férias, que é para descanso, etc. Agora, se você quer adotar essa postura, quer dar férias atrás de férias, é um risco que você tem que ter ciência que você está correndo, tá? Então, isso pode ser questionado. Enfim. Acho que essa é a dúvida que eu mais recebi. O meu conselho é, conforme esse período for se estendendo, vamos acompanhar as notícias e vamos adotar as melhores posturas. Já deu férias, eu iria para o banco de horas. Bom, próximo ponto da medida provisória, antecipação de feriados. Tá? Diz então a medida provisória que você pode antecipar feriados não religiosos. Feriados religiosos, há necessidade de acordo individual entre empregado e empregador. Então você olha os feriados desse ano e joga esses feriados para essa semana, por exemplo, que as pessoas estão em casa sem trabalhar e recebendo o salário. Próximo ponto é o banco de horas. Então você pode jogar também esses feriados no banco de horas. Então o que acontece, gente? O banco de horas é aquele banco que você é empregado, empregador ou sindicato e empregador negocia e institui na empresa. Então, atualmente, com a medida provisória, esse banco de horas, ele pode ser negociado entre empregado e empregador, não precisa do sindicato, e o período de duração dele é de 18 meses após o encerramento do estado de calamidade pública. Então, você pode manter esse banco de horas com créditos e débitos de horas pelo período de 18 meses após encerrar o período de calamidade pública. O que isso significa? Que esse período de isolamento que nós estamos vivendo, esse período que as pessoas estiverem em casa, ele vai sendo jogado no banco de horas e vai virando crédito a seu favor, a favor da empresa. Também, às vezes, é um empregado que vem fazendo horas extras, né? Então, você pode ali ir jogando esse crédito e abatendo a sua dívida, né? Em relação às horas extras que a pessoa fez aí no período anterior. E aí, como é que funciona esse banco de horas? E quando todo mundo voltar, como é que eu vou fazer? Muito simples, pessoal. Eu posso fazer até 2 horas extras por dia, máximo de 10 horas por dia, né? E aí, durante esse período de 18 meses, a pessoa trabalharia 2 horas extras por dia e não teria direito ao pagamento das horas extras, porque ela estaria repondo esse período que ficou para trás. Então, você teria que ter aí esse controle a respeito das horas, né, gente? Mais um ponto da medida provisória, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Diz então lá a medida provisória que ficam suspensos os exames ocupacionais, os exames médicos, por enquanto durar a calamidade pública, com exceção dos exames demissionais. Só que, se por acaso você tiver um empregado que foi dispensado e você precisa fazer o exame demissional dele, e ele tem um exame que foi realizado há até 180 dias, você pode usar esse exame e dispensa lá que você encaminha o empregado a fazer esse exame demissional. Acabou esse período de calamidade pública, a empresa terá 60 dias para regularizar esses exames, tá? Ocupacionais, demissionais, que eventualmente, demissionais não, gente, admissionais, né? Porque o demissional você tem que fazer, a não ser que o empregado tenha feito algum exame nos últimos 180 dias. Mas um exame aí, admissional, é um exame periódico que precisa ser feito. Tem uma ressalva, o médico coordenador ali, ele pode entender que essa dispensa ela é prejudicial porque há um risco à saúde e segurança do empregado em determinada atividade ou para um empregado que tem uma determinada condição e pode determinar que seja realizado sim o exame. Bom, mais um ponto.
A medida provisória suspende os treinamentos de segurança do trabalho e diz que, encerrado o período de calamidade pública, a empresa tem 90 dias para regularizar esses treinamentos. Se possível, os treinamentos podem continuar se eles forem feitos à distância, ensino à distância, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Também determina que seja mantida a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, da forma como ela está configurada, e caso tenha alguma eleição em curso, suspender as eleições por enquanto. O próximo ponto seria, mas não é mais, né, gente? A suspensão para qualificação profissional, que era o artigo 18 da medida provisória, que foi revogado. Então, veio uma outra medida provisória, que é a 928, e revogou essa suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. Então, eu não vou falar sobre ele aqui hoje no vídeo, até para não confundir vocês. Mais um ponto da medida provisória foi o diferimento do recolhimento do FGTS. Tá? Então, o FGTS dos meses de março, abril e maio de 2020 não precisarão ser recolhidos. Se a empresa optar por essa opção, ela tem que informar lá, vai conversar com seu contador, pedir para ele enviar as informações e ele poderá parcelar esses FGTS desses 3 meses em 6 vezes, e essa parcela começa no mês de julho, né? Julho, nos dias 7 de cada mês, tá ok? Lembrando que se você rescinde o contrato do empregado, você não entra nesse parcelamento, porque a rescisão do empregado antecipa o pagamento de todas as parcelas que estavam que eram devidas, né, que ainda iriam vencer na relação de emprego. Outras disposições. A medida provisória, o último ponto, fala que os estabelecimentos de saúde poderão prorrogar a jornada de 12 por 36, por exemplo, dos médicos, dos enfermeiros, através de acordo individual, tá? Fala que podem ser utilizadas escalas suplementares e que essa compensação pode ser feita lá no prazo de 18 meses, tá? Tem mais um ponto legal aí dessa medida provisória, importante de ressaltar, que ela fala que a contaminação, né, pela Covid-19, via de regra, não é doença do trabalho, a não ser que seja provado o nexo causal. Isso, para mim, é um pouco óbvio, tá, gente? Você tem que, quando você tem uma doença, para que ela seja considerada doença do trabalho, você tem que configurar o nexo de causalidade entre a contaminação, nesse caso, né, e o exercício da função. Daí a importância de todas as empresas observarem as regras aí que estão sendo expedidas pela Organização Mundial de Saúde. Também a gente tem várias notas técnicas do Ministério Público do Trabalho a respeito de como manter um meio ambiente de trabalho seguro e saudável em tempos de pandemia, tá ok? Outra questão é que diz a medida provisória que os auditores fiscais do trabalho devem agir agora de uma maneira orientadora, na verdade essa é a regra desde sempre, né, gente? Com exceção da falta de registro dos empregados, grave e iminente risco, acidente fatal de trabalho e exploração de trabalho escravo, tá ok, gente? Esses foram os pontos principais aí que eu entendi necessários falar da medida provisória e principalmente, tentei trazer dúvidas. Uma questão muito importante que eu estou ouvindo muito, as pessoas estão desesperadas, adotei uma medida, o que eu faço? Não deu certo porque o estado de quarentena ou o isolamento se estendeu. Vamos adotar uma próxima medida, vamos com calma. Agora não é a hora de antecipar problemas futuros, agora é a hora de resolver esses problemas que estão acontecendo e esperar as medidas do governo, porque muito possivelmente a gente terá uma nova medida provisória. Outro ponto que eu queria falar, gente, a gente tem a Lei 13.979 de 2020, que é uma legislação que fala de questões relativas à saúde relacionadas ao coronavírus, que diz que o período de isolamento, que é o período lá da pessoa que, por exemplo, voltou de viagem, teve contato com pessoas contaminadas, deve ficar em casa, e a quarentena dos contaminados, então isolamento, quarentena, e quem tiver curiosidade, vai lá no artigo 3º dessa lei para ver os conceitos, e o afastamento para exames médicos para verificar se você foi contaminado, são faltas justificadas, então são períodos em que você não está trabalhando e você está recebendo o salário. Uma outra pergunta que me fizeram, eu vi o governo anunciar, tá, gente, que os afastamentos em decorrência da contração da doença do Covid
seriam pagos pelo INSS. Como é que funciona atualmente? Os primeiros 15 dias de afastamento de um empregado da empresa, qualquer que seja o motivo, né, doença do trabalho ou não, os primeiros 15 dias de atestado, a empresa é quem paga. Passou de 15 dias, quem vai arcar é o INSS. Então, existia aí uma postura do governo em arcar com todo o período, inclusive os primeiros 15 dias. Eu ouvi as autoridades falando sobre esse assunto, mas ainda não vi nada concreto a respeito desse assunto. Ok? Uma outra pergunta que eu estou ouvindo muito, o que eu faço com o grupo de risco? Porque não tem uma legislação falando, vamos afastar todo mundo que é do grupo de risco. Então, pessoal, prestem atenção, vamos olhar quais são as orientações de saúde nesse momento. Lembrar da solidariedade, né? Eu acho que é bom senso da empresa preservar as pessoas que estão no grupo de risco e tomar as medidas que ela tenha capacidade de arcar. Se eu não consigo férias, vou colocar um banco de horas, etc. Essas são as opções que a gente tem no momento. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Esse é o panorama até o momento, dia 26/3. Enfim, estou gravando esse vídeo agora na hora do almoço. Se vier alguma novidade, se as coisas forem mudando, por favor, assistam esse vídeo em conjunto com as novas medidas a serem adotadas pelo governo.